Essa palavra que eu vou trazer hoje, eu já trouxe ela alguns, não sei se foi ano passado, mas como ela não foi gravada, e eu acho uma palavra muito interessante, eu falei para o pastor que ia trazê-la novamente. Vai falar sobre a história do rei Jorão, que era rei de Samaria, e do profeta Eliseu, e eu quero focar bem em Geazi. Lembra de Geazi? Que roubou o Sírio Naamã, o general, e ficou leproso. Essa história termina com um final feliz para ele. Porque todos nós sabemos que Geazi ficou leproso, e pronto, e foi morar numa comunidade de leprosos, e ponto final. Não é? E hoje nós vamos ver aqui, começando por 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8, nós vamos ver este cerco que ocorreu. Mas antes de iniciar, eu quero aqui agradecer aos irmãos pelas orações que foram feitas em prol de Samuel. Samuel passou por momentos muito difíceis desde terça-feira da semana passada. Ele gritava, ele rolava de dor, ninguém sabia o que era, ia para o hospital, voltava, ia para o hospital, voltava, e ninguém sabia, nós orando, e o Senhor ainda não tinha tirado a venda dos olhos dos médicos, nem da nossa ainda. E nós continuamos orando, e os irmãos orando, até que o Senhor se levantou em nosso favor. Antes de tudo isso acontecer, dessa bactéria atingir os ouvidos dele, ela foi parar depois do tímpano. Se fosse antes, estava tudo bem, o pus ia sair e ia ficar tudo bem, uma dor de ouvido normal. Mas a dele foi muito pior, porque ela foi para depois do tímpano, e até inflamou, e ele gritava, e ele rolava de dor, e olhava para mim, que ele confia muito em mim, ele me quer como mãe. Aí ele falava: mamãe, agora você vai fazer o quê? Aí eu olhava para ele e disse: nós vamos continuar orando. Ele falou: vai parar a dor? Eu falei: vai. E cada vez que a gente orava, a dor parece que piorava. E ele colocava as mãozinhas no ouvido e gritava, acordou o prédio todo, porque os gritos eram horríveis, tamanha dor, até que um dos tímpanos se rompeu e aí o pulso começou a sair. Mas um ainda não se rompeu, então a bactéria ainda está lá dentro, na parte direita. Nós vamos continuar orando, porque o Senhor disse que vai dar vitória, e eu creio no Senhor, da mesma maneira que você crê no Senhor que te chamou. Antes disso tudo acontecer, Deus tinha me dado um sonho. Há umas 2 semanas atrás, Deus me deu um sonho, disse que eu estava com uma enfermidade, e eu levantava as mãos, as 2 mãos, a mão direita e a esquerda, e das minhas mãos saiu um pus. Era tanto pus, que o chão ficava coberto de pus. Eu levantava a outra mão da mesma maneira. E aí eu chamei o pastor e falei: o Senhor disse que eu vou ter uma enfermidade e das minhas mãos vão sair tanto pus que vai cobrir o chão. E aí passaram-se esses dias, a gente sem entender muito, esperando, eu achava que fosse comigo, e aí aconteceu com ele. Irmão, é tanto pus, e quando faz a lavagem no nariz dele, o médico disse que não vai sair para outro lugar, a não ser pelo nariz. E aí faz a lavagem com soro, aí sai muito pus, muito, uma quantidade assim inacreditável. E aí, nós orando e pedindo oração para os irmãos, o Senhor me deu outro sonho. Eu estava em casa e abri uma porta, e assim, logo no fundo da minha casa, tinha como se fosse um lago, de uma parte de areia e um lago pequeno, 2 vezes o tamanho dessa parte do púlpito preto aqui. E dentro deste lago tinha um crocodilo. E aí eu olhava e ele vinha até mim assim, e avançava contra mim, eu só pulava para trás e continuava olhando para ele. Aí eu saía e voltei. Depois que eu voltei, ele tinha dado à luz, era uma fêmea, e tinha nascido mais 2. E aí eu olhava para ele assim, e ele levantava assim, muito grande. Ele levantava assim, vinha na minha direção, e ele me cercou.
E a porta estava como se fosse ali e eu estava aqui. E ele veio assim, para me cercar aqui. A hora que eu olhei, eu falei, agora não tem jeito, eu vou morrer, porque ele é muito grande. E agora ele tem 2 filhos. E aí ele veio e cercou por aqui, e os 2 filhos vieram e cercaram pelo lado direito. Então eu estava cercado pelo lado esquerdo e pelo lado direito. Aí o Senhor assim falava comigo, passa por cima dele. Aí eu olhando, e aí eu olhei para aquele animal e fui para cima dele, assim, pulando assim, consegui chegar na porta. Abri a porta e fechei. E o que quer dizer isso? Você olha e fala, mas que coisa estranha, não é? Que coisa diferente. É o Senhor falando que mesmo a trindade satânica se levantando, Ele nos dá vitória. Basta que você resista. Resista ao diabo, ele foge de vós. Muitas vezes você tem que partir para cima, parta para cima. Porque Deus vai te dar vitória. Então mesmo ele estando lá na UTI, mesmo ainda o outro ouvido estando cheio de pus, com toda aquela secreção, e ainda sente uma dor aqui e ali, e a situação dele ficou muito crítica, e talvez ele vai ficar internado ainda a semana toda, o Senhor que sabe. Deus já disse que vai dar vitória. Então o mais importante, irmãos, é o que Deus fala. Se Deus falou que você vai passar pelo vale, olha, não tem jeito, você vai passar. Se Deus diz para você, olha, eu vou te levar para o vale, mas eu vou te dar a vitória, vai, irmão. Você vai derramar algumas lágrimas, passe pelo vale cantando. Cantando em meio à luta, irmão, cante. Cante pela vitória que já está vindo. É difícil, meio às lágrimas, meio ao sofrimento, em meio às dores. Muitas vezes você vai olhar e vai dizer, mas eu estou só, irmão. Vale, você passa só. Não acho que você vai passar pelo vale agarrado com uma grande multidão. Não, você vai passar pelo vale só. Aprenda a passar pelos vales só, segurando na mão do Senhor. Só Ele é suficiente para te dar vitória. Não precisa de multidão. E se Ele diz que você vai passar, vai passar. Porque Ele quer te provar para uma grande obra. Você vai passar. Você tem passado. E Deus tem dito para ti assim, fica firme, porque eu sou contigo, homem. Tenho te provado. E tenho esquadrinhado o seu coração. Mas digo para ti, fique de pé, porque sou eu contigo. Vou te levar para lugares inimagináveis. E vou eu te usar de uma maneira tremenda. Mas digo para ti, abra a tua boca com firmeza. Não coloque jamais o meu nome em dúvida, porque sou eu Deus que faço. Muitas vezes você não entende da maneira que eu trabalho. Lá na frente você vai entender. Porque eu sou o Deus que te chamou. Eu sou o Deus que te levanta. Eu sou o Deus que te exalta e te prova. Passe pela prova. Passe pelo vale. Na hora certa, vou eu te colocar sobre os montes. E tu vais ver, vai olhar para trás e vai dizer, como eu passei por tudo isso e o Senhor me deu vitória. Saibas que eu sou contigo, homem. Tenho eu, esquadrinhado o seu coração e tirado muitas coisas dali que não é do meu agrado. Mas eu firmo os teus passos e seguro-te com a destra da minha mão e digo para ti, caminha tu somente, firma os teus joelhos que muitas vezes ficam trêmulos. Muitas vezes tu olhas para trás e diz, vai valer a pena? Por que tudo isso? Porque eu uso da maneira que eu quero. E faço da maneira que eu quero. E provo aquele que eu quero. Um vaso de muito valor, ele tem que ser trabalhado. E é esse tipo de vaso que você se tornará. Mas é necessário que tu se levante dentro da tua casa como um arauto, como sacerdote dela. E vou eu fazer grandes coisas, tanto dentro da tua casa, como lá onde tu tira o teu pão. Muitos olharão para ti ali e vão tirar
o sorriso de canto de boca, porque mesmo que tu não saibas que ali há muitos que batem os seus ombros e dizem: tu és meu amigo. São verdadeiros inimigos e maquinam muitas vezes contra ti. Mas eu tenho te livrado e tenho te estabelecido. E aquilo que eu projetei para a sua vida, vou colocar nas suas mãos. Fica com essa palavra. E a minha graça te basta. Aleluia. Digo eu assim para ti, mulher. Deus está falando contigo, Andréia. Coloquei em ti algo que até hoje tu não sabes. Muitas vezes tu pensou em desistir e dar cabo da própria vida, tamanho sofrimento e angústia. Mas eu cessei a dor, cessei o processo. Eu falei para a enfermidade: cessa, e ela cessou. O resto é contigo. O resto é ficar em pé na minha presença e buscar a minha face. Tu achas mesmo que eu desistiria de ti? O tanto que tenho eu trabalhado no meio dos teus, no meio da tua casa e na tua vida, tu achas mesmo? Quando tu resolveste dar uma voltinha no mundo, eu fiquei olhando. Olhei, contemplei e disse no meu coração: eu te trarei de volta com um anzol no nariz. E assim Deus fez. Fechou as portas, cerrou o sustento e te trouxe para os braços dele. E o processo continua. Porque Deus não irá desistir de ti, porque grande é a chamada que Ele tem na tua vida. A tua voz foi Ele que deu. Muitas vezes tu olha e quer andar por outros caminhos, mas eu não permito, porque tu és minha. A tua casa é minha. Eu selei com sangue. E digo para ti, mulher, muitos projetaram a tua sepultura. E se regozijaram com o seu sofrimento. Se alegraram. Mas eu disse: basta. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E eu coloquei a cura nas tuas mãos como um buquê de flores. E cada pétala que eu tirei de cada flor, cobri-te. Porque eu te amo. Muitas coisas tu não entendes, mas lá na frente tu irás entender, mulher. Fica tu na minha presença. E a maldição vou eu tirar de dentro da tua casa. Vou eu tirar. Vou eu exterminar. Vou eu dizimar. Vou queimar com fogo. Porque o que é meu. E cada uma das tuas são minhas. E vai acontecer da maneira que eu projetei. E eu vou buscar. Para onde quer que forem, vou eu atrás. Mas a minha palavra vai se cumprir dentro da tua casa. Fica tu com esta palavra. E a minha graça te basta. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando aqui, irmãos, para essa preleção, espero que não seja tão longa. Vai contar a história de Samaria. Todos nós sabemos que após Salomão se embrenhar com aquela legião de prostitutas que ele chamava de esposa, começou a adorar outros deuses, a demônios,
satanismo. Sabia que Salomão é o pai do satanismo, da feitiçaria, da bruxaria? Aquela pesada. Depois, mais à frente, quando tu tiveres mais firmeza na palavra e não se abalar com esse tipo de coisa, eu sugiro que você depois procure, na internet tem aí Chaves de Salomão e tantos outros livros. Mas é para você saber o que Satanás faz na vida de uma pessoa. Não é para você aprender aquelas feitiçarias ali e fazer, não. É só para você saber como Satanás usou aquele homem e como Deus trabalhou na vida dele de uma maneira tão tremenda. Eu, particularmente, irmãos, isso não é pacificado entre teólogos e crentes, mas eu, particularmente, acho que Salomão não foi salvo. Apesar de ter algumas passagens na Bíblia dizendo que da casa de Davi sempre haveria um lugar para eles e que a salvação estaria no meio deles. Mas eu creio que este versículo se refere a Jesus, não a Salomão. Eu particularmente acho que Salomão não foi salvo. Isso é nas minhas pesquisas e na minha astrologia. O que Deus fez eu não sei, mas eu acho assim. Então, todos nós sabemos que das 12 tribos, elas se dividiram, ficaram 2 com a capital em Jerusalém e 10 com a capital em Samaria. E este acontecimento aqui foi em Samaria. Quem reinava era Jorão. E o profeta que profetizava nesta época é Eliseu. Todos nós sabemos aqui da história de Eliseu, não vou me ater à história dele, né? Então, Jorão era rei em Samaria e Ben-Hadad, rei na Síria. Síria não é a Síria com A, tá? É Síria. Hoje foi falado aqui sobre o cerco na Síria, mas este acontecimento é anterior. O rei é Jorão, e o rei de Samaria é Jorão, e o rei da Síria, começando com S, é Ben-Hadad. E aí toda essa passagem aqui de 2 Reis, começando aqui no capítulo 6 e a partir do versículo 8, vai contar a história de como ele fazia, este rei Ben-Hadad, para cercar Samaria e levar o povo cativo. Foi o que aconteceu hoje na escola dominical, que foi dado a aula aqui. O rei, que não é este, foi o da Síria, ele conseguiu, neste cerco, levar todos eles cativos. E este rei que levou este povo cativo, este rei da Síria, não dessa, ele levou o povo. E eu conversando com o pastor, ele estava me falando que este rei era tão terrível, que o povo, por ter desobedecido a ordem do Senhor, Deus permitiu que ele cercasse a cidade. E quando ele levou o povo cativo, levou todos, irmão, ficaram só os pobretões. O resto ele levou todos. Ele arrancava os lábios de todos e deixava os dentes aparecendo do povo de Deus. O povo que se negou a obedecer e oferecer culto ao Senhor. Eles se negaram. E este rei, ele fez isso. Ele arrancava os lábios, deixava todos os dentes para fora, arrancava as orelhas. As mulheres, ele arrancava os seios. E os dos homens, ele arrancava as partes genitais. Então, este rei, este Jorão, que nós vamos ver essa história hoje, ele não conseguiu fazer isso. Não conseguiu, porque Deus deu vitória. Mas chega uma hora que Deus cansa, irmãos. Até quando contenderá o meu espírito com o homem? Chega uma hora que Deus te entrega. E Satanás toma conta. Aí é sofrimento. Aí é angústia.
Aí é ficar sem os lábios, sem orelhas, sem o seio, ficar sem nação, ser escravizado e se perder. Todos nós sabemos que as tribos se perderam. Todas se perderam porque todas seguiram outros deuses, não ao Deus de Israel. Mas Deus tem um propósito em tudo isso, nesse cerco. Este cerco de Jorão e todos os outros. As outras nações que vinham contra Israel, tanto no reino do sul como no reino do norte, a intenção é uma só: fazer com que o povo volte a adorar. Quando você vê um cerco sobre a sua vida, irmão, observe e veja como está a sua adoração, como está a sua fidelidade. O mais importante disso não é saber se o que aconteceu ou deixou de acontecer. O mais importante é o propósito, é a intenção, o que Deus quer. O que Deus quer de nós: fidelidade e adoração. Saiba de uma coisa: mesmo que Ele te entregue nas mãos de Satanás, para ele pisar, você não vai desistir de você. Você vai sofrer, mas Ele vai lá te buscar. Ele vai te trazer. E aqui nessa história de Ben-Hadad, que era o rei da Síria, ele tenta, de todos os meios, cercar Samaria, e cerca. Só que era para ter acontecido muito antes. Só que o lugar onde tem profeta, Deus usa o profeta. E Deus mostrava para Eliseu tudo que ele planejava, tudo que ele ia fazer. Aí Eliseu corria, contava para Jorão, que era o rei de Samaria, e ele mudava o caminho. E aí Ben-Hadad não conseguia prender nem escravizar. Eu vou ler aqui bem rapidinho esta história. À medida que eu for lendo, eu vou explicando, mas ela por si só ela se explica. Ora, a partir do 8. Ora, o rei da Síria, que é Ben-Hadad, estava em guerra contra Israel. Depois de deliberar com seus conselheiros, dizia: montarei o meu acampamento em tal lugar. Ele planejava montar o acampamento, e Deus ia e contava para Eliseu. Mas o homem de Deus, que era Eliseu, mandava uma mensagem ao rei de Israel, que era Jorão: evite passar por tal lugar, pois os arameus, que são os sírios, estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. E aí os sírios ficavam no prejuízo. Isto enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, lhe perguntou: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Ele achava que tinha no meio deles algum delator, algum traidor, que chegaria e contaria ao rei de Samaria os planos. Mas não, Deus conta os seus segredos e os segredos dos outros para você. Basta que você seja fiel. Quando eles estiverem planejando contra você, Deus está vendo e te avisa. E assim que acontecia: Deus avisava Eliseu, Eliseu avisava o rei de Israel, de Samaria, e os sírios perdiam. E ele ficou doido, ficou perturbado. Quem está contando? Tem alguém aqui, a gente tem que descobrir. Aí um dos conselheiros, lá no 12, respondeu: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta, que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu fala em teu quarto. O rei pensava, Deus chamava Eliseu e contava para Eliseu. Por isso que é importante ter intimidade com Deus. Os que são íntimos de Deus, Ele revela os segredos. Podem estar planejando contra ti, dentro da terra, em cima dos céus, dentro do quarto, nos infernos, onde for. Deus vai te revelar. Ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Ele estava querendo prender
Eliseu, olha, se ele não conseguia nem planejar um plano e colocar ele em ação, imagina se ele ia prender o profeta. E o servo do homem de Deus, Eliseu, levantou-se bem cedo pela manhã e quando saiu, viu que uma tropa com cavalos e carros, são 15, e carros de guerra havia cercado a cidade. Ele estava em Dotã. E esse endemoniado desse Ben-Hadad cercou a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? Este servo do homem de Deus aqui não é Geazi. Aqui ele está falando do servo de Eliseu. Não é Geazi. Vocês lembram que Geazi, ele ficou leproso porque ele roubou Naamã, tá? Por enquanto é que ele não foi restituído ainda como servo de Eliseu. Era outro servo. Ele chega para Eliseu e fala: a cidade está cercada. O que nós vamos fazer? Ah, meu Senhor, o que faremos? O profeta responde tranquilamente: irmãos, quem crê em Deus pode tacar aí no céu, pode dar um terremoto, engolir as casas. Ele pode até dar uma baladazinha, porque somos carne, mas logo ele se lembra quem ele é e o Deus que ele serve. E aí ele fica tranquilo, porque ele confia no Deus que ele serve. E aí Eliseu diz assim: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Então, irmãos, o que está contigo é maior do que o que está no mundo. Então, para que temer? Você não tem sido fiel? Deus não tem te levantado, não tem te sustentado? Então fica firme. Mesmo que o inferno se levante, que as enfermidades se levantem, que a fome se levante, que o cerco aumente, fica fiel. Ajusta aí a sua adoração, aumenta aí a sua fidelidade e fica tranquilo, porque maior é o que está do nosso lado do que o que está no mundo. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele, porque ele já estava vendo, mas ele queria que o servo também visse, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz. Esse é o 17, que olhou e viu as colinas cheias de cavalo de fogo e carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Você acha que Deus não coloca carros e cavalos de fogo ao seu redor para te livrar? Muitas vezes você pode até entrar dentro da fornalha, Deus entra contigo e te tira de lá. E muitas vezes você nem entra. Muitas vezes nem entra, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, não é assim? Quando os sírios, os arameus, desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. E ficaram todos cegos, todo o exército ficou cego. Então Eliseu diz: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Eles estavam procurando, né? Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Ele pegou todo o exército sírio cego, uma cegueira momentânea, e levou. Quando eles abriram os olhos, eles estavam dentro de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel, Jorão, viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los? Ele respondeu: não. Você costuma matar os prisioneiros que capturas com a tua espada e o teu arco? Ou seja, seja justo. O Senhor não mandou fazer isso, vão fazer o que o Senhor mandou. Manda eles servir comida e bebida e deixa que voltem ao seu senhor. Então, preparou um grande banquete, terminado eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel por algum tempo. Então, ele levou todo o exército sírio para dentro de Samaria, fez com que eles ficassem cegos, mostrou realmente quem manda. Em vez de matá-los, deu comida, deu água. Depois Deus restaurou a visão deles e mandou-os embora, de volta para o seu rei Ben-Hadad na Síria. Por um tempo, eles pararam de querer invadir, mas logo que Satanás, o diabo, não cansa e nem descansa, logo ele volta para cercar novamente. Aí lá no 24, segundo Reis 6, 24, diz assim: algum tempo depois Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o exército e cercou Samaria novamente. O cerco durou tanto, 3 anos de cerco. Neste cerco, que não foi o cerco que foi falado hoje da Síria, esse aqui é outro cerco. Israel foi tanto Judá como Samaria,
foram cercados muitas e muitas vezes, Deus lutando para que o povo voltasse a adorá-lo, mas o povo de dura serviço. Mas saiba uma coisa, se Deus disse que vai te salvar, e vai salvar a sua casa, Ele vai salvar. Se Ele fez uma promessa à sua mãe, à sua avó, ao seu amigo que orou por você, ou a algum parente seu e disse que vai salvar, acabou. Ele vai salvar. Você vai vir ou pelo amor ou pela dor, mas que você vai vir, vai. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu para alguém, Ele vai fazer.